Hoje estamos recebendo os poetas cordalistas Alan Salles e Marlos Guedes. Muito bem, vocês são oriundos de outras cidades, né, que não são a nossa capital Recife. Como foi essa transição para cá? Vim do Crato para o Recife, a Veneza brasileira, terra que me deu cacife para viver de forma inteira. E tocando no meu pinho, aqui nunca estou sozinho, dedilhando a melodia, na cidade sem igual, meu Recife universal, desaguando em poesia. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Caderno de Cinema. Ei, pessoas, olá a todos e todas que sintonizam agora na Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM. Eu sou João Lucas, aluno do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE, e você está ouvindo a programação da Rádio Universitária Paulo Freire. Está começando agora o Caderno de Cinema, o programa semanal sobre o cinema nacional. E estamos de volta de nosso hiatus, no qual o seu apresentador, eu mesmo, sai de férias, por que não? Para pegar um cineminha, assistir todos aqueles filmes atrasados da lista, não é verdade? Mas já estamos de volta e é por isso que a gente lembra que você pode acompanhar nossos programas ao vivo lá no nosso Facebook, que é o facebook.com/Rádio Universitária Paulo Freire. Então, se quiser participar do programa com a gente, mandar algum recado, perguntar alguma coisa ou até mesmo indicar um filme pra gente, passa lá e nos segue. E além do Facebook, também temos o nosso canal do YouTube, que é para onde vão todos os nossos programas que acontecem aqui na rádio, inclusive esses nossos cadernos de cinema. E aí, se você quiser assistir depois, indicar para um amigo, mostrar que foi citado aqui no programa com o seu comentário, é só passar lá e pesquisar Rádio Universitária Paulo Freire. Se inscreve. E agora sim, nesse caderno de cinema, a gente fala sobre a programação para essa semana no cinema mais clássico aqui do Recife. A gente fala sobre a programação do Cinema São Luís, lá no centro da cidade. É um cinema histórico que tem programação muito diferente dos cinemas que a gente vê nos shoppings. Acho que o grande diferencial desse cinema é que eles resgatam uma coisa que os shoppings foram fazendo sumir, que é o que chamamos de cinema de rua. Cinemas que simplesmente são cinemas, e não uma galeria cheia de coisa, enfim, é só o cinema. E além disso, eu acho que o mais importante, esses cinemas são bem mais baratos que os cinemas de shopping. Mas antes da gente falar sobre a programação, a gente vai para o nosso giro de notícias do cinema nacional e internacional. Muito bem, começou na quarta-feira passada o grande festival de cinema Locarno, no sul da Suíça, um dos mais antigos e maiores e mais respeitados festivais de cinema no mundo todo, tendo até premiado filmes brasileiros como Terras em Transe, do Glauber Rocha, em 1967. A gente fala desse festival porque esse ano ele traz temáticas muito importantes que serão debatidas através de filmes, inclusive filmes brasileiros. Bom, como vocês sabem, na última sexta-feira foi o Dia Internacional dos Povos Indígenas, data importantíssima para a defesa dos direitos dos povos indígenas, que anda em retrocesso atualmente no Brasil. Num governo que não só quer impedir os povos indígenas, como também tem feito esforços para que tenham seus direitos cerceados, como, por exemplo, aquela tentativa de retirada de suas terras demarcadas que seriam devolvidas aos poceiros. Pois é. E o festival traz um recorte disso para os holofotes, com o filme da Maia Darim, A Febre. A Febre conta a história de Justino, né? Um indígena desana de 45 anos, viúvo, que trabalha como vigia num porto de cargas em Manaus. Ele vive com sua filha e única companhia, Vanessa, numa casa da periferia de Manaus. No decorrer do filme, Justino é pego por uma febre bem forte e se depara com uma criatura que o segue pela noite. Durante o dia, ele luta para se manter acordado no trabalho. Mas logo essa rotina tediosa do porto é quebrada pela chegada de um novo vigia. Enquanto isso, a visita de seu irmão faz Justino lembrar a vida na aldeia, de onde partiu 20 anos atrás. Entre a opressão da cidade e a distância de sua aldeia na floresta, Justino não suporta mais uma existência sem realmente se sentir parte do lugar. A história é bem familiar, não é mesmo? Pois é. O diálogo desse filme remete muito a alguns estudos do Darcy Ribeiro, antropólogo e escritor brasileiro que ganhou notoriedade pelos seus trabalhos na procura da identidade latino-americana.
Em seu mais famoso livro, O Povo Brasileiro, ele traz essa mesma problemática apresentada no personagem de Justino. Os índios ainda são ilhados no Brasil, precarizados, peculiarizados, visto como os outros brasileiros. Na verdade, nem mesmo há uma identidade. São índios genéricos, indígenas, não brasileiros. Além de Febre, o Festival de Cinema de Locarno também contará com vários outros filmes nacionais, com destaque no cinema negro, com filmes como Abolição, de Zósimo Bubu, Amor Maldito, de Adélia Sampaio e Orfeu Negro, de Marcial Camus. Os filmes sugeridos pela militante LGBT Janaína Oliveira, do Fórum Itinerante de Cinema Negro, abrem a discussão para um debate racial dentro do festival. Vale lembrar que Adélia Sampaio é a primeira diretora negra do Brasil. Ela inclusive comenta sobre isso no vídeo do canal Visionários da Quebrada. Vamos ouvir? Dentro da lógica da vida, eu nasci do impossível. Então, essa coisa do título da primeira, não sei o quê, eu sabia que um dia aconteceria, né? Porque nada fica escondido, mesmo sendo um país sem memória. Mas não é isso para mim. O que é para mim é, por exemplo, eu fui em Três Rios, aí subiu uma menininha, devia ter uns 16 anos, ela está estudando cinema também. Eu não vou perguntar nada para a senhora. Eu digo, primeiro você me fala o seguinte: você mora longe? Ela disse, não, aqui perto. Então vai na sua casa, guarda a senhora e vem sem ela. Aí já desmontou, ela riu e tal. Disse, não, mas sabe o que é? É que desde que eu nasci, que eu procuro um espelho para me ver. E descobri, você é meu espelho. Essa menina me levou às lágrimas. Porque é uma responsabilidade louca, né? Mas, e ao mesmo tempo, eu fico feliz porque eu consegui, entendeu? Paguei preços altos e tal, mas consegui. Então, isso é que era muito importante, a gente saber que a gente pode. A gente não pode abrir mão dos nossos sonhos. Isso é uma tragédia. E a gente tem que saber que esse país nos deve muito. Muito, muito, muito. Entende? E que não vão pagar tão cedo. Então, o que a gente faz? A gente tem que viabilizar a nossa vida. A vida do negro, entende? Da possibilidade de se agrupar, entende? E fazer sem sectarismo. Eu não sou uma contadora de história, eu sou uma vivência da história. A síntese é essa. Olha que legal, gente. E tem mais notícia boa por aqui no Caderno de Cinema, viu? Essa semana também rolou o Festival de Cinema de Triunfo, com a sua 12ª edição e mais de 70 filmes. Para quem não sabe, o Festival de Cinema de Triunfo acontece todo ano aqui no sertão de Pernambuco e sempre traz muita coisa massa do cinema nacional para Triunfo. São mostras valendo prêmios, oficinas, seminários e muito debate cinéfilo durante toda a semana. O festival esse ano inclusive homenageou o cineasta Kleber Mendonça Filho e a atriz Lívia Falcão, que são grandes nomes aqui dentro do estado, que têm feito muita coisa para tornar o nome do Nordeste ainda mais forte e inesquecível pelo Brasil afora. A mostra aconteceu durante toda a semana e recebeu filmes de 21 estados brasileiros. Uma coisa que é muito importante de salientar é que das 33 produções selecionadas, 17 foram dirigidos por mulheres e 2 por mulheres, inclusive indígenas. Olha aí, cinema também é espaço de luta e de representatividade. E agora sim, vamos falar sobre a programação dessa semana do Cinema São Luís, que fica lá no centro da cidade, que essa semana vem com uma programação de cara muito especial. O Cinema São Luís recebeu essa semana a 816 Festa do Cinema Italiano 2019. A Festa do Cinema Italiano já é um evento esperado aqui no Brasil, que completa seu 5º ano de existência e agora em 2019.
E a festa celebra o cinema contemporâneo da Itália, dessa vez chegando em 16 cidades, com todos os filmes do festival. É um evento que vai do dia 8 até o dia 21 desse mês, 8 a 21. O 816, Festa do Cinema Italiano, é tão especial que, inclusive, anota aí, o Cinema São Luís vai estar aberto nessa segunda-feira. Geralmente o cinema abre todas as terça-feiras pra frente. Essa semana vai abrir na segunda também, então você já pode ir hoje. E para começar essa programação bem, a gente ouve o trailer de Entre Tempos, o drama romance de Valério Miele, com fotografia de Daria D'Antonio. Bora ouvir? Me lo ricordo così. E che il ricordo mente, rende belle delle cose che non lo erano. Perché la vita altrimenti sarebbe insostenibile. Ci dobbiamo lasciare. Ma sei stupido? Non sarà mai più così bello, lo sai? Lo so. Cose però che abbiamo già vissuto. Servirebbe un'altra vita per ricordarsele tutte. Guarda, qua c'era sempre uno con i burattini. Qui in mezzo? No, forse non era qui. Ricordo che abbellisce le cose. Secondo me erano belle già prima e magari uno se ne rende conto a distanza di tempo perché durante non stava attento. Agora são 12h43 e você acabou de ouvir o trailer de Entre Tempos, ou Ricordi no original. A gente lembra sempre que se você quiser assistir o trailer completo e legendado, é só acessar nossa página do Facebook, basta procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Lá tem os links de todos os trailers bem na nossa transmissão ao vivo, né? Aproveita para participar e deixar seu comentário. Bom, a história do filme é a seguinte: Louis e Lei são duas pessoas completamente diferentes, mas que formam um casal intenso e apaixonado. Juntos durante anos, seus sentimentos estão em conflito constante, revelando uma montanha-russa emocional entre eles. Enquanto Louis acredita num futuro brilhante deles dois, Lei não consegue deixar de viver no passado. Ao longo dos anos, o casal coleciona frustrações, alegrias, tristezas e angústias. Esse filme é muito interessante porque ele traz uma dupla perspectiva dos personagens, né? Ele traz meio que um conflito de ideias de um cara que não acredita mais que esse casal pode dar certo e a mulher que, tipo, acha que, esses foram os melhores anos da nossa vida. Então, ele inclusive fala, tem uma frase bem pesada e bem pra deixar aí você refletindo, que é: a memória faz coisas ruins parecerem boas, senão a vida seria insuportável. Nossa. Pois é um filme de relacionamento, é um filme interessante pra você assistir aí, você que quer ter aquela DR, mas não tem coragem de abrir essa DR. Talvez valha a pena você levar o seu parceiro ou sua parceira pra assistir essa semana lá no São Luís. A fotografia desse filme é bem bonita e eu achei bem original também a forma que eles comunicam que esse é um filme triste, é um filme pensativo através das cores. É um filme bem azul, bem pastelzinho também. Eu achei legal. E uma curiosidade é que o nome original do filme, Ricordi, em italiano significa lembra. Então, assim, é muito bacana porque é justamente esse é o mote de toda a trama, né? Você lembra de como é que a gente era? Duas pessoas que têm essa mesma visão totalmente diferente. Esse filme vai estar em exibição lá no Cinema São Luís, hoje mesmo, segunda-feira, às 2h30. Ele também estará disponível na quarta, de 7h30 da noite. A classificação indicativa, 14 anos. E seguindo com a nossa lista de filmes, essa semana a gente tem também Silvio e os Outros, um drama de Paolo Sorrentino e Humberto Contarello, com a temática mais pesada. Então a classificação indicativa é 18 anos. Não leve seus pirraias. Vamos ouvir o trailer? Oh, è lui!
Lui. Ha le mani da re. Dovrebbe portare un anello. Mio figlio lo studierà nei libri a scuola, è incredibile. Quando è che lo posso incontrare? Nell'aldilà. Secondo te lui piange? Ma non è così basso come dicono. Fresco pensiero, orientale generosità, suadente sorriso. Con questi occhi nuovi ha un fascino omaggio orientale. Io vorrei abitare nel suo cervello. Hai visto quanti libri si sono presi la briga di scrivere contro di me? La sinistra non riesce a mettermi a fuoco. Pensa che tutto sia sempre complesso. E invece è tutto così elementare. Você acabou de ouvir o trailer de Silvio e os Outros, ou Loro, em seu título original italiano. Essa semana, no Caderno de Cinema, a gente fala sobre a Festa do Cinema Italiano 2019, que está acontecendo lá no Cinema São Luís. Todos os trailers que a gente ouve aqui você pode encontrar na nossa live do Facebook. É só pesquisar por Rádio Universitária Paulo Freire. Lá tem tudo legendado e certinho, ok? Silvio e os Outros é um drama que conta a história de Silvio Berlusconi, empreendedor, cortesãos, políticos corruptos, bobos e acrobatas. Esse é o circo em torno de Silvio, um bilionário político neoliberal. O filme põe no centro eles, os outros, que contam um pouco sobre os tubarões que frequentam o circo, né? Que conhecem o Silvio de perto. Silvio e os Outros descreve a decadência do reino de Silvio Berlusconi e, sobretudo, daqueles que acompanham. Eu acho que é importante desse filme deixar o contexto dele claro, porque Silvio Berlusconi é um cara, assim, malucamente famoso e malucamente rico lá da Itália, que, assim, meio que ele controla muitas coisas e conhece muitas pessoas. Ele é muito influente e ele é muito rico. Então, assim, é uma história que é um pouco assustadora por causa do tamanho desse cara e por causa do tamanho do patrimônio desse cara. Então, é um filme bem complicado, porque ele traz um contexto político, ele traz um contexto real pra dentro dessa ficção, dessa trama. Mas ao mesmo tempo é um pouco engraçado também, como existem essas pessoas que ficam no pé dele, tipo, cortejando ele pra conseguir alguma coisa. É bem realista. Então talvez esse filme realmente não seja pra levar os pirraia, no fim das contas. Silvio e os Outros vai estar em exibição também hoje, de 4h30. E lembrando que a classificação é indicativa de 18 anos. E seguindo com a programação da 816 Festa do Cinema Italiano, a gente vai para um filme Desafio de um Campeão, de Leonardo D'Agostini, um drama italiano. Vamos conferir o trailer. Ti becchi 3 milioni l'anno. E le uniche cose per le quali sei pagato sono allenarti e giocare al pallone. Stai sempre sui giornali per le tue continue cazzate! Domenica statene pure a casa, perché non giochi. Che cosa insegna? Letteratura, filosofia e storia. Un esame a settimana. Se non passa, non gioca. Lei vuole che un calciatore studi per prendere la maturità. Ti pare una cazzata, eh? Dai. Non mi tocca mai. Tu devi imparare a gestirla questa rabbia. Tu non pensi abbastanza. Mi pare che manco te pensi troppo. È la prima volta che mi ripiace questo lavoro. Ma non gliene frega niente nessuno di questo ragazzo. Di che c'è paura, Cri? Ne rimane solo.
Desafio de um Campeão tem a seguinte sinopse. Christian é uma estrela de futebol e Valério é um professor tímido e solitário. Vindo de dois mundos diferentes, os dois deverão encontrar forças um no outro quando Valério é chamado para ajudar Christian a controlar o seu temperamento depois de causar problemas dentro e fora de campo. É uma história de futebol, então parece bem Sessão da Tarde nesse contexto, mas eu achei legal. É um filme que é bem feito, tem cara de superprodução e faz muita referência ao rico futebol europeu, né? Então, se você tá ligado em futebol, talvez esse filme seja interessante pra você. Esse filme tem classificação indicativa livre, então olha só, dá pra levar o seu espirraia pro cinema. Ele vai estar em exibição no Cinema São Luís nessa segunda-feira, de 7h30 e quarta, de 5h da tarde. Ainda tem mais filme. Terça-feira o Cinema São Luís abre com o filme Caravaggio, A Alma e o Sangue, de Jesus Garcés Lambert. Vamos ouvir o trailer. Mi dicono spesso che non vi è alcun bisogno di riprodurre la realtà per quello che è. Forse è vero il contrario. La realtà, così come la pittura, spesso vive di inganni, o forse di illusioni. Al mio nome di battesimo, Michelangelo, ho preferito quello del luogo in cui si intrecciano le radici della mia famiglia. Caravaggio. Dai produttori di Firenze e gli Uffizi e di Raffaello, il principe delle arti. Un evento cinematografico unico, un'esperienza visiva straordinaria. Un viaggio senza precedenti attraverso la vita, le opere e i tormenti di uno degli artisti più amati al mondo. La mia arte vi stupirà, vi cambierà. Caravaggio, l'anima e il sangue. Penso che non ci sia niente nelle tenebre e ci sia tutto nella luce. Scelgo la luce. Você está acompanhando o Caderno de Cinema, que hoje fala sobre a Festa do Cinema Italiano 2019, em exibição lá no Cinema São Luís. E esse filme que a gente acabou de ouvir é Caravaggio, um filme que é muito bom de falar o nome. E o filme nos convida a uma viagem cinematográfica emocionante pela vida, pela obra e os tormentos do pintor italiano Caravaggio. Luz e sombra, contrastes e contradições, gênio e intemperância que distinguem a sua existência e sua arte. Uma excursão narrativa e visual filmada em Milão, Florença, Roma, Nápoles e Malta. Um dos filmes sobre artes mais visto na Itália. Esse filme é muito bonito, é muito bem produzido e é muito bom dizer o nome, Caravaggio. É uma viagem dentro da vida e morte desse grande artista italiano. Então acho que vale a pena demais, especialmente se você gosta de arte. Esse é o filme, Caravaggio. Esse filme vai estar em exibição só nessa terça, de 2h30 da tarde. Se você gosta de filmes artísticos que brinquem com essa estética, esse é o filme. E agora a gente vai falar sobre outro filme para fechar essa terça-feira. Temos o filme Daphne, de Federico Bondi. É um drama italiano. Vamos conferir o trailer? Un sassolino di una scarpa. C'è tutto il tempo, Daphne. No, che non c'è tempo. Le operano? Non lo so. Me ne prenda lei quelle pastiglie per non piangere. Io voglio piangere. Non per fare una sviolinata, ma sei il babbo migliore del mondo. La 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 la. Ma ti piace per me? Certo. Hai fatto un grande capolavoro. Ti piace? Sì, sì, ho capito. Io non vengo. Se c'è lui io non vengo. La 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 la. Andiamo a trovare la mamma. Certo. Girati e sorridi un po'.
E tu sei fidanzata? Sono molto felice e single convinta. Il problema è tutto qui dentro. La vita è dura. Daphne é uma jovem e determinada mulher com síndrome de Down que, após a morte inesperada de sua mãe, precisa aprender a se conciliar com seu pai. Além de ter que lidar com o próprio luto, Daphne assume um papel essencial na vida do pai quando ele entra em depressão depois de perder a esposa. A relação dos dois muda completamente quando resolvem fazer uma trilha nas montanhas juntos. Acho que esse filme é perfeito para que você que quer aproveitar um pouquinho mais desse Dia dos Pais que acabou de passar. Esse é o filme. Daphne vai estar em cartaz nessa terça-feira de 7h30 da noite e a classificação indicativa é de 10 anos, então também dá para levar os pirralhinhos. E bom, pessoal, essa foi a semana de programação lá do Cinema São Luís. Eu acho que é importante você aproveitar essa semana para conhecer novos lugares, novos filmes de novas nacionalidades. Mas antes da gente ir embora, lembra que eu tinha falado lá no começo do programa que essa semana é um especial por causa do Dia Internacional dos Povos Indígenas? Pois é, a gente aproveita essa oportunidade para convidar uma pessoa incrível para dar uma indicação de algumas obras pra gente assistir aqui no Caderno de Cinema. Então vamos ouvir o que a professora Marli Gondim, doutoranda de Geografia na UFPE, tem a nos indicar. Eu sou Marli, eu sou doutoranda de Geografia da UFPE e estudo povos indígenas, especificamente o Chucuru do Urubá. Eu queria indicar para vocês o filme Martírio, do Vincent Carrel. O filme é uma análise da violência sofrida pelo grupo Guarani Kaiowá, uma das populações indígenas do Brasil, e que habita o Centro-Oeste. Eles entram constantemente em conflito com as forças de repressão e opressão organizadas pelos latifundiários, pecuaristas e fazendeiros locais que desejam exterminar os índios e tomar as terras para si. Eu acho que é um filme super atual, é importantíssimo que a gente consiga compreender todas as repressões que existem contra as populações indígenas, e eu acho que ele é um filme que precisa ser visto, estudado, pensado na perspectiva do nosso apoio às causas indígenas. Um abraço. Muito massa essa indicação, muito obrigado, Marli. E tem mais indicação, essa semana a gente também recebeu a indicação de Rita Carelli. Vamos ouvir? Olá, pessoal da Rádio Universitária Paulo Freire. Aqui quem fala é Rita Carelli. Eu sou atriz, cineasta, escritora e tô aqui para indicar para vocês um filme para essa segunda-feira, já que foi o Dia Mundial dos Povos Indígenas. Eu queria indicar para vocês um filme feito por 2 cineastas indígenas guaranis Mbiá, o Ariel Ortega e a Patrícia Ferreira, que fizeram esse filme lindíssimo chamado Bicicletas de Nhanderu. O filme pode ser conferido na plataforma de streaming do Vídeo nas Aldeias, que é www.videonasaldeias.org.br/loja. Então, bom filme e uma boa semana para todos vocês. Muito obrigado também para Rita. E pessoal, chegou a hora de acender as luzes e guardar o que sobrou da pipoca. O Caderno de Cinema está chegando ao fim. Esse programa foi produzido só por estudantes de comunicação da UFPE. Produção minha, João Lucas, e com a minha locução. Nos trabalhos técnicos, Larissa Corrêa, e nas redes sociais, Laís Soares. Na coordenação operacional e supervisão, Catarina Polônio. A música tema do programa é Hear the Noise, de John Dealey and the 41 Players. Tchau e até o próximo Caderno de Cinema.